Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de aplicações intramusculares, tá? De pontos de aplicação. Nessa aula eu vou ensinar para você tudo o que você precisa para saber aplicar injeções intramusculares nos pontos mais seguros possíveis, tá bom? Antes de começar a aula, eu preciso fazer alguns adendos aqui, alguns avisos legais. O primeiro é que essa aula tem apenas caráter educativo. Ela não tem como intenção fazer com que você auto-aplique ou aplique em outra pessoa sem ter as devidas capacitações, tá? E antes de consumir qualquer substância, droga ou medicamento, procure a orientação do seu médico. Não faça isso sem orientação, beleza? Então, dito isso, vamos começar a nossa aula, tá? Então, nós temos alguns tipos de injeção, tá? Algumas vias que a gente chama. Então a gente tem, na verdade são 4. A gente tem, primeiro, a intramuscular profunda, que é o que a gente vai falar aqui hoje, a subcutânea, a intravenosa e a intradérmica, tá? A intramuscular profunda, ela é quando você aplica, né, a droga dentro da musculatura, e aí vai ter toda a parte de metabolismo, né, que não cabe aqui entrar em detalhes. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente tem a subcutânea, que é debaixo do tecido da pele, na verdade no tecido conjuntivo, que a gente aplica ela. Depois tem a intravenosa, que é na veia, né? As pessoas normalmente estão acostumadas, por exemplo, com soro intravenoso, né? Quando você vai no hospital, que você faz o acesso da veia e aplica ali a droga, né? Diluída no soro. É uma aplicação intravenosa. E tem a intradérmica também, tá? Que normalmente a gente faz muita gente, mas quem faz são os dermatologistas para fazer alguns procedimentos, tá bom? Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a intramuscular profunda, que é a IM, tá? E quais são as drogas que usam essa via, né? A intramuscular profunda. A gente tem os esteroides anabolizantes androgênicos, né, os esteroides contraceptivos, né, aquelas injeções, né, de contraceptivo, a bezetacil, por exemplo, a celtoneurin também, que as pessoas que têm normalmente anemia, elas precisam tomar, e uma série de outros medicamentos, tá? Aqui, sem demagogia nenhuma, é um canal de fisiculturismo, então a gente está pensando, né, que a maioria das pessoas aqui, que nem eu falei, a gente tem um caráter educativo aqui. Eu não quero incentivar ninguém a usar. Eu quero simplesmente ajudar as pessoas que já decidiram que vão utilizar esteroides anabolizantes, fazer isso da forma mais segura e eficiente possível, tá? Então, sem demagogia nenhuma, a gente vai tratar aqui com a maioria das pessoas que são usuários de esteroides, tá? Mas se você também tem uma esposa, né, ou você é menina e toma contraceptivos injetáveis, isso vai servir para você também. Essa aula também vai servir para você. Se você faz um curso de enfermagem, né, e está tentando procurar novas fontes de estudo, essa aula também vai servir para você, tá bom? Então, vamos continuar. Então, as drogas injetáveis, elas têm duas apresentações, né? Elas chegam da farmácia para você de duas formas. Ou em ampola, ou em botijão, tá? E aí eu vou ensinar para vocês como é que faz para você tirar essa droga do frasco e puxar para a seringa. Então a ampola, você vai quebrar ela e você vai tirar ela dessa forma mesmo, ela de pé, tá? Então você vai colocar a agulha dentro, puxar o êmbolo para você fazer a pressão inversa, né? E aí puxar o líquido para dentro e assim você suga a droga e você vai ajeitar a seringa para aplicação que eu vou ensinar mais para frente. Já no botijão, a gente vai tirar ela de ponta cabeça. Então, como ele é fechado, né, você espeta a agulha, inverte ele de ponta cabeça e tira ao longo, puxa o êmbolo ao longo da seringa até a dosagem que você quer e aí você ajeita também. Tem algumas pessoas que fazem a técnica de colocar o quanto você quer da dosagem, por exemplo, 1 ml de ar, injetar no botijão, virar ele, apertar o êmbolo, injetando esse ar dentro. E aí, como ele está ali num ambiente fechado, esse volume que você injetou vai ser o volume de líquido que vai vir. Então ele vai vir exatamente esse 1 ml que você colocou no exemplo, né, de droga na seringa.
Eu não aconselho você a fazer isso, tá? Por quê? Porque o ar que a gente tá, ele não é esterilizado. Então você pode jogar bactérias para dentro desse medicamento e contaminar ele, tá bom? Principalmente, agora falando diretamente para quem é usuário de esteroides anabolizantes, e a gente sabe que a grande maioria dos usuários utilizam drogas underground, né? Tipo, não utilizam drogas farmacêuticas, mesmo porque aqui no Brasil não tem drogas farmacêuticas com botijão, né? Com bujão. Cara, você já não sabe muito bem como que é a asepsia dessa substância que você tem na mão. Não tenta colocar outra possível infecção, digamos assim, né? Uma outra possível contaminação. E além disso, não injeta ar com oxigênio lá dentro que pode ser que faça com que ajude a proliferar as bactérias que já tem lá dentro, tá bom? Então simplesmente pega, puxa o que você quer e ajeita a seringa, tá bom? Então como que a gente vai aplicar corretamente essas injeções intramusculares, tá? O primeiro passo é a gente pegar a seringa e a agulha descartável nova, tá? Dessa forma aqui, ó. A gente pega ela assim, lacrada, tá? Abre ela, não vou abrir essa daqui porque eu não vou utilizar. A agulha também. Você acopla e aí você vai começar a fazer o procedimento de aplicação, tá bom? Depois você vai fazer uma asepsia com álcool de 70% da ampola e do botijão, ou do botijão, né? O que você for utilizar. Você pode fazer tanto com álcool 70% ou com aqueles swabs que você abre e ele vem um paninho já umedecido com álcool 70% mesmo para você limpar, tá? O swab ele é mais caro, só que ele é mais estéreo, né? Você tem certeza que tá limpinho porque ele tá hermeticamente fechado ali, você abriu e você já pode limpar ali com ele já pronto. Quando você faz o álcool, você tem que pegar um papel higiênico ou um algodão, alguma coisa para limpar, e aí o próprio papel pode estar sujo, tá? Lembrando que o álcool 70% mata as bactérias, mas não mata tudo, né? Então, se você tiver um swab, ele é melhor. Mas se você não tiver também, o álcool 70% resolve bem a situação, tá bom? Depois você aspira o líquido, que nem eu falei, ou da ampola ou do botijão. Lembrando que a ampola você usa ela de cabeça para cima e o botijão de cabeça para baixo, para ficar mais fácil. Você pode puxar o botijão de cabeça para cima normalmente? Pode, só que é mais fácil se você fizer o contrário, tá? Então eu estou ensinando de uma forma que fique simples de você fazer. Depois que você puxou, você vai normalmente vem ar, principalmente da ampola, tá? Vem bastante ar. Aí você vai eliminar esse ar, você não vai tirar todas as bolhas possíveis. Então se ficou bolha embaixo, né? Imagina que ficou bolha aqui embaixo nessa parte, eu acredito que dê pra ver. Você dá uns petelecos assim até as bolhas subirem, aí você vem, elimina essas bolhas, né? E você vai estar com ela já no ponto da aplicação. Depois, a minha sugestão é que você troque a agulha que você puxou, principalmente no botijão. Por quê? Porque senão ela fica borrachuda. O que quer dizer borrachuda? Ela perde o fio, né? Então ela perde a fiação e aí fica mais difícil de você penetrar a pele e aplicar. E a gente vai ver que um dos grandes problemas de você aplicar, principalmente quando a gente está falando de esteroides anabolizantes, que são aplicações recorrentes, de você aplicar, é que a gente tem a inflamação no local. E quanto mais difícil é de entrar essa agulha conforme ela está sem fio, maior é a chance de ter uma inflamação ali no local, tá? E aí você vai ter que espaçar mais essas aplicações nesse mesmo local, se você não quiser ter algum problema. A gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Depois que depois a gente vai fazer a asepsia do local a ser aplicado, né? Então você vai pegar também ou o swab ou o álcool 70% e vai limpar o local onde você vai aplicar, a pele, né? O ideal é que você, na verdade, tome um banho antes, ou então que você lave com água e sabão e depois ainda passe o álcool por cima para ter certeza que você tá com a asepsia correta. Mas, de qualquer forma, que nem eu falei, o álcool sozinho ele já resolve relativamente bem, tá? Então você limpa bem ali a região para você aplicar e não pegar nenhuma bactéria e jogar para dentro da musculatura, dentro do tecido, o que pode causar uma infecção, beleza?
Tem gente, às vezes, que faz uma infecção assim feia e acaba perdendo o tecido muscular, tá? Então, é uma coisa realmente para tomar cuidado, isso, tá bom? Não é tão comum de acontecer, claro, mas pode acontecer, então a gente vai tentar evitar o máximo possível, tá? Saúde em primeiro lugar, independentemente da sua decisão ou não de ter aderido à utilização dos esteroides anabolizantes. A gente vai tentar sempre fazer, porque essa é a ideia aqui do meu canal e dos meus cursos, para fazer com que você consiga fazer toda a parte do bodybuilding, tanto de treinamento, nutrição e uso de recursos ergogênicos, da forma mais saudável possível. Porque não tem como a gente separar performance de saúde. Se você tiver com a sua saúde abalada, o seu corpo não vai responder bem e você não vai ficar com o shape que você quer, beleza? Então bora lá. Depois você vai introduzir a agulha no local. Tem duas formas de fazer isso, tá? Primeiro você vai deixar a musculatura bem relaxada e você pode simplesmente aplicar de uma vez só, tá? Eu fazia isso antes, hoje em dia eu não gosto mais de fazer assim. E a segunda você pode ir simplesmente inserindo a agulha lentamente, que é o jeito que eu prefiro fazer hoje. Por quê? Quando você aplica de uma vez só, você sente menos dor. Só que, lembra que eu falei que um dos problemas é a inflamação do local? Tende a inflamar mais quando você aplica de uma vez só. Quando você introduz de uma vez só essa agulha. Se você vai introduzindo ela aos poucos, de uma forma mais linear possível, essa inflamação tende a ser menor no pós-aplicação, tá bom? Então, por mais que às vezes você sinta um pouquinho mais de dor para ela entrar devagar, é mais interessante ao longo prazo, né, pensando mais para frente, tá bom? Agora, se você for fazer uma aplicação só, que nem, por exemplo, a gente está falando de uma reposição hormonal, de um TRT, né? De testosterona, um Nebido que você aplica a cada 2-3 meses, você pode, se quiser, aplicar de uma vez só se você tiver experiência, né? E um contraceptivo também, que eu acho que, se não me engano, a maioria dos contraceptivos é de mês em mês, tá? Então você pode aplicar de uma vez, introduzir a agulha de uma vez só que de qualquer forma eu não aconselho, porque você pode ter uma inflamação maior ali no local, tá bom? E aí, depois que você introduziu a agulha, você puxa o êmbolo ao contrário, tá? Então você vai puxar o êmbolo não no sentido de aplicar o medicamento, mas vai puxar ao contrário, para você ver se você não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Então, se vier sangue na seringa, você vai tirar e vai escolher outro ponto, tá? Ou então, mesmo que seja o mesmo ponto, mas um pouco mais pro lado, um pouco mais pro outro lado, para cima, para baixo, para você tentar sair desse vaso sanguíneo, tá? Depois que você puxou, como ela está em vácuo, ela volta sozinha ao êmbolo, tá? E aí você pode aplicar ela lentamente, tá? Quanto mais lento, lógico que tem um limite, mas quanto mais lento você aplicar, menor a chance de você ter uma inflamação local, tá? E menor a chance também de ficar dolorido esse local após a aplicação, beleza? Então, por que nós devemos conhecer mais de um ponto, né? Por que é importante a gente saber aplicar em outros pontos sem você ficar batendo em um direto, né? Por exemplo, eu sei aplicar no glúteo, por que eu não aplico só no glúteo? Eu tenho que aplicar em outros pontos. Isso principalmente a gente está falando em usuários de esteroides, tá? Porque a aplicação ela é frequente e você vai inflamando aquele local até que uma hora pode ser que aquele local fibrose e você vai perder o ponto de aplicação e talvez, dependendo da gravidade dessa fibrose, você perde função motora nessa musculatura e também você perde... pode vir a ter que retirar esse tecido. Isso falando em casos mais graves, mas em casos mais a menos, você perde o ponto de aplicação e, além disso, fica esteticamente feio, fica aquele caroço que dá pra ver que ali não tá anatomicamente perfeito, tá? Inclusive, se você for um atleta, isso pode descontar ponto para você em um campeonato, beleza? Então a gente vê que a aplicação, né, ela tem uma certa frequência aqui, tá? E aí a gente vai, eu não vou entrar aqui em farmacodinâmica normal, mas completa, mas a intramuscular, que é essa faixa verde, ela tem normalmente esse desenho, independentemente de qual seja a droga que você, o extra da droga que você esteja utilizando. Mas eu não vou entrar aqui em farmacodinâmica. Se você quiser saber sobre esteroides anabolizantes e farmacodinâmica de várias drogas que a gente utiliza no bodybuilding, eu tenho um curso que é o Recursos Ergogênicos Extreme, que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário
um link para você conhecer, beleza? E existem vários pontos de aplicação, que eu também vou deixar aqui eu tenho também um curso que eu ensino todos os pontos de aplicações que você pode utilizar dentro do bodybuilding, uns mais seguros, outros menos seguros. Os mais seguros de todos eu vou explicar hoje, mas se você quiser outros pontos de aplicação que tenham uma menor dor, né, e que atrapalhe menos o treinamento, eu tenho esse curso que ele é bem baratinho, tá? E eu também vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, se você tiver interesse, beleza? Então há necessidade de você fazer esse rodízio, por isso que você tem que saber vários pontos para você não ficar aplicando sempre no mesmo ponto e não ter o risco de causar essa fibrose, além de ser super incômodo e super prejudicial você ficar aplicando em local que já está inflamado. Então se você aplica, por exemplo, no deltoide e o deltoide já está inflamado, você aplicar em cima de novo é super dolorido e é super ruim, inclusive para o seu treino, para a performance do seu treino, para a distribuição da própria droga, porque o tecido inflamado ele não tem a mesma fisiologia de um tecido saudável. E terceiro, você pode causar fibrose, tá bom? Aí os pontos mais comuns, que são os pontos tradicionais, digamos assim, da medicina, e são os mais seguros de todos, são o quadrante superior lateral, que é a parte de fora, né, o superior externo do glúteo máximo, a porção medial do deltoide e o vasto lateral do quadríceps, tá? Esses são os 3 pontos mais utilizados quando você vai aplicar uma injeção intramuscular profunda, independentemente de qual a função, de qual é a droga que vai ser utilizada. Em hospitais é basicamente esses que eles utilizam, né? O deltoide nem tanto, na verdade ele está sendo meio que desconsiderado na medicina, porque as pessoas não têm uma massa muscular tão considerável, tipo nos membros superiores, né? E isso pode ser que acarrete em algum problema. Você vai ver isso aplicar mais no braço quando é uma vacina, alguma coisa assim, que é pouco líquido, né? Pouco ml. A gente vai falar sobre o volume que cada um dos pontos suportam também, né? E é uma droga também mais aquosa, não é tão oleosa, né? Então aí realmente aplica no deltoide. E tem também um outro ponto que utiliza na medicina, mas que aqui eu não vou falar porque ele é super difícil de achar, tá? É mais realmente quem faz enfermagem que utiliza esse ponto, tá? Que é perto do quadril, tá bom? Aí a gente tem como a gente vai achar o ponto correto de cada um desses pontos de aplicação, né? Que nem eu estava falando. Então a gente tem o mais comum no glúteo, esse quadrante aqui externo, superior, tá? Que é o lateral. Então a gente divide o glúteo, né? Faz uma cruz, divide o glúteo em 4 e você pode aplicar dentro desse ponto aqui, dentro desse quadrado aqui verde, você tem uma boa segurança para essa aplicação, beleza? Depois a gente vai para o deltoide medial, tá? Então a gente vai pegar 4 dedos para baixo da origem do deltoide, tá? Que é essa parte aqui de cima, onde o deltoide começa, que é o tendão onde o deltoide começa. Você vai contar 4 dedos para baixo, depois de 4 a 5 dedos para cima da inserção, que é o outro tendão do deltoide, tá? E aí você tem toda essa faixa dentro do deltoide medial para você aplicar a sua injeção, beleza? Depois a gente tem o vasto lateral. Então, o vasto lateral a gente pega essa parte aqui de fora, tá vendo? Aqui é o quadríceps, tá? Para quem não tá entendendo, esse daqui é o glúteo, o posterior de coxa, e aqui tem o quadríceps, tá? Então a gente pega essa cabeça aqui, esse ventre do quadríceps, que chama vasto lateral, e a gente tem aqui, ó, 4 dedos acima do joelho até um palmo da crista ilíaca, aqui, tá bom? Então aí você pode aplicar aqui, beleza? Então esses são os principais pontos, tá? E como eu já disse, já mencionei, existem outros pontos que são mais interessantes. Por exemplo, esse do vasto lateral eu odeio, eu não utilizo esse ponto de jeito nenhum, porque eu não consigo treinar a perna, e por mais que a droga ela seja praticamente indolor, como por exemplo uma Deposteron, que a gente sabe que causa pouca inflamação, pelo menos para mim, né? Causa pouca inflamação, é uma das drogas mais tranquilas de utilizar em relação à dor.
eu não consigo andar direito uma semana, imagina treinar perna. Então eu não utilizo esse ponto, eu utilizo vários outros pontos para distribuir e fazer esse rodízio, tá? Então por isso é interessante, principalmente se você é um usuário de esteroides de ésteres curtos, né, que a gente precisa de uma frequência de aplicação maior, você conhecer vários pontos. E aí fica mais uma vez o meu convite para você comprar o curso de pontos de aplicação, para que você consiga aplicar isso da melhor forma possível, sem causar essa inflamação de uma forma desnecessária, tá bom? Essas inflamações e poder vir a desenvolver uma fibrose, tá? E como que a gente faz em relação ao posicionamento da agulha, tá? A agulha, ela sempre tem que estar 90 graus com a sua pele, tá? Na verdade, com a face do seu músculo. Então, normalmente, os nossos músculos, eles são mais arredondados, eles não são tão planos, né? Tão retos como tá nessa imagem. Então, imagina que você tem, né, a sua musculatura curvada, né? Por exemplo, a gente está pensando aqui no glúteo, por exemplo, ou no deltoide. Então você vai pegar e vai fazer 90 graus, né? De perpendicular à face da musculatura. Então, se você vai aplicar mais para o lado, por exemplo, você também deixa aqui, ó, 90 graus, tá? Sempre 90 graus. Então, se você tem uma curvatura aqui, você vem acompanhando, sempre apontando a agulha para o centro da musculatura, tá? Sempre imaginando que, né, que ela é um círculo, que ela é uma bola, e você vai pensar em colocar essa agulha no centro dessa bola, tá bom? E quanto que a gente pode utilizar de volume de droga por ponto de aplicação? Bom, tradicionalmente a gente tem que no glúteo máximo a gente pode aplicar de 4 a 5 ml, né? Então a gente tem aquela parte ali onde a gente já viu a aplicação do glúteo máximo, a gente consegue administrar de 4 a 5 ml de uma droga. Na porção do deltoide medial, de 2 a 3,5, tá? Varia por aí. E o vasto lateral do quadríceps, 4 a 5 ml também. O que acontece? Quanto maior o seu volume muscular, quanto mais massa muscular você tem, mais volume de droga você consegue aplicar naquele ponto, tá? Então a gente dá essa média aí, é a média que tem em literatura, tá? Médica e de enfermagem, para a gente conseguir ter um controle. Só que se você tiver um deltoide bola de basquete, você consegue aplicar 4, 5 ml. É recomendado? Não, mas você consegue, tá? Então é basicamente isso, tá? E como eu falei, eu tenho aqui o curso dos recursos ergogênicos Extreme, e se você adquirir o curso de aplicação, de pontos de aplicação, na hora da compra e dentro da área de membros do curso, você vai ter um cupom com 75% de desconto no curso de recursos ergogênicos. Então, além de você ter um curso onde te ensina a como aplicar em todos os pontos que você precisar, você também vai ter um curso que te ensina absolutamente tudo, sem te esconder nada sobre recursos ergogênicos. Então você vai ter tudo o que você precisa para montar ciclos e estratégias para ter o máximo de resultado possível com o mínimo de efeito colateral, tá bom? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.